Gente, povo de Deus, povo abençoado, tudo bem com vocês? Pegue a sua Bíblia e abra lá no livro de Daniel. A gente está esses dias meditando em Daniel, né? Então pegue e abra em Daniel. Inclusive a gente está no propósito dos 10 dias, pessoal, de Daniel. Hoje nós chegamos ao 6º dia, né? E todos os dias nesse propósito, eu, minha esposa, minha mãe que está conosco, as meninas, a gente bota ali para despertar 10 para as 10 da noite. E eu mando a mensagem para vocês também, né, avisando da oração. E 10 horas a gente entra em oração, apresentando a Deus esse nosso propósito. Porque qual é o objetivo? Assim como houve uma mudança de aparência para Daniel, em Daniel, para melhor e os seus amigos, a gente tem pedido isso a Deus, que haja essa mudança de aparência na nossa vida, na nossa família, naquelas áreas da nossa história que precisam de uma mudança. Então, a gente está orando nesse propósito. E hoje completamos o 6º dia. Hoje são 6 de julho. E aí vai até o dia 10. Encerra exatamente no domingo da Santa Ceia. Então, domingo é o último dia. Pastor, domingo eu ainda passo fazendo a dieta, que muita gente está chamando de jejum. Sim. Até domingo. Encerrou domingo, aí segunda-feira. Eu acredito até que isso serve, sabe de quê, pessoal? De uma educação alimentar. Algumas coisas que você não consegue tirar do seu cardápio muitas vezes, mas aí quando você faz um propósito como esse de consagração, você percebe que dá para você viver sem aquilo. Você abre mão, aí você começa a regrar, a educar mais a sua alimentação. E isso é muito bom, porque Deus quer isso. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que glorificar Deus com o nosso corpo. E uma das coisas que glorificam a Deus com o nosso corpo é a nossa alimentação, né? Mas vamos lá, Daniel capítulo 1. Quem achou, diga amém. O versículo é o 18. Versículo 18 em diante. Diz assim, ó. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o qual o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Bom, a gente lê isso aqui, pessoal, e às vezes a gente não para analisar a profundidade disso aqui que aconteceu. Mas veja o que é uma pessoa disciplinada e fiel no seu propósito. Veja isso. No primeiro momento, Daniel pediu 10 dias. Me experimente, nos experimente, eu e os meus amigos, durante 10 dias. Ao fim de 10 dias, você toma a sua decisão. Ok. Então, eles ficaram naquela dieta, legumes, verduras, lentilhas e água. Ao final de 10 dias, eles foram ao eunuco. E o eunuco viu que a aparência deles era melhor do que a aparência dos que comiam dos manjares do rei. Aí o eunuco liberou eles praticarem aquela alimentação. E eles se alimentaram daquela forma por mais 3 anos. Porque foi o período que o rei deu para eles se alimentarem, estudarem e se apresentarem diante dele. O ciclo de 3 anos se cumpriu. Vai escutando. O ciclo de 3 anos se cumpriu. Agora era o momento de Daniel, os seus amigos e todos os outros jovens que estavam exilados na Babilônia comparecerem diante do rei. Irmãos, tem gente que ela sente um frio na barriga quando ela vai para uma entrevista de trabalho. Agora tu imagina você ir para uma entrevista com um rei de uma nação.
E um detalhe, naquela época, a Babilônia era a maior potência do mundo, seria o equivalente aos Estados Unidos hoje. Então, consequentemente, o rei, que era o Nabucodonosor, era o homem mais poderoso do mundo. Dá para tu pegar o nível da coisa aí? Então, eles iam ser entrevistados, nada mais, nada menos, pelo homem mais poderoso do mundo. Só que nesse local que foi feita essa entrevista, escute isso, não estava só o rei. Tinham magistrados lá, tinham astrólogos, magos, gente de muita potência intelectual, de muito conhecimento, de muita capacidade. Então se dá um frio na sua barriga quando você vai para uma entrevista de emprego. Então você vai se encontrar com uma autoridade. Imagina se esses meninos aqui, esses jovens, estima-se que eles tinham entre 20 e 23 anos de idade. Então imagina se esses jovens não tinham motivos para poder sentir um tremendo de um frio na barriga a ponto de até desmaiar diante do rei Nabucodonosor. Então estou te mostrando aqui a profundidade disso. Ok, não tem como evitar. Tem que encarar a entrevista. Aí eles foram. Pessoal, não foi pergunta fácil. Tipo assim, como é que vocês estão se sentindo? Estão bem? Não é aquela coisa assim de você chamar a pessoa e você querer deixar ela à vontade. Não era isso. Eles seriam nada mais, nada menos do que os representantes, em várias ocasiões, do homem mais poderoso do mundo. Então eles tinham que ser pessoas extremamente preparadas, capacitadas. Então não era perguntinha assim boba, entendeu? Coisa fácil, não. Era pergunta pesada. Os historiadores e estudiosos dizem que eram perguntas pesadas, que eles fizeram para Daniel, os seus amigos e todos os jovens que compareceram à entrevista. Qual foi o resultado? Escute. O rei primeiro viu que a aparência deles realmente era adequada para a expectativa dele. Em termos de aparência, ok, beleza. Agora vamos às perguntas. Perguntas feitas. Diz aqui o texto, nós lemos, que o rei os achou. Escute isso. O rei os achou 10 vezes, não foi uma vez. Não foi 2 vezes, nem 5. Escute, foram 10 vezes o rei os achou mais capacitados, mais peritos do que astrólogos e magos. Mago é um camarada que ele é perito na magia, ele domina a arte da magia. E os astrólogos, eles dominam a arte de associar os astros ao destino dos homens, das nações. Isso é um astrólogo. O astrólogo, ele domina a arte de associar o comportamento dos astros ao destino dos homens, das nações, da humanidade. Então não é qualquer coisa. Só que ainda tem um detalhe nesses caras, que eram magos e astrólogos. Eram uns caras antigos lá na Babilônia. Não era um carinha que terminou agora os estudos e agora foi exercer a arte da magia, ou um carinha que terminou a graduação agora e foi exercer a arte da astrologia. Não. Eram os caras antigos que tinham experiência naquilo que faziam. Eram homens de confiança de Nabucodonosor. Daniel e Ismael não estavam numa sala assim qualquer. Tinha uma cúpula de pessoas que era para intimidar. Mas o resultado foi esse. Os camaradas 10 vezes mais sábios do que todos esses camaradas que dominavam essas artes e eram antigos lá no reino da Babilônia. E aí o resultado você sabe. Diz aqui o texto, a gente viu, que eles permaneceram diante
do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E dando um destaque a Daniel, só para você ter uma noção da competência dele, que Daniel ele serviu a mais de 5 monarcas. Um rei não vai querer um cara incompetente servindo a ele. Daniel serviu a mais de 5 monarcas. Imagina um negócio desse. Só para você ter uma noção quem era Daniel. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Essa capacidade que eles receberam, Daniel e os seus amigos, era impossível eles receberem apenas lendo livros, apesar de serem muito estudiosos. Essa capacidade de aprender o idioma medo-persa não era somente de leitura, essa capacidade de ouvir uma pergunta e responder em fração de segundos, sem precisar de pensar muito, não era adquirida em leituras. Você sabe que muitas pessoas, a grande maioria, para conseguir responder uma pergunta, ela tem que processar e ficar ali alguns poucos segundos, e dependendo da necessidade de uma resposta rápida, ela até se perde. Com Daniel e os demais não aconteciam isso. A pergunta vinha, pá, rebatia. Era de imediato. Eles foram testados no idioma. É como se, por exemplo, você estivesse estudando inglês, alguém fosse fazer uma entrevista com você em inglês para testar se você domina o idioma. Alguém pergunta algumas coisas, você responde. Quando chega naquelas coisas mais difíceis, mais complicadas, você se enrola, você se perde, dá um frio, você começa a suar, perder a cor e arreia. Daniel e os demais, era assim, ó, pá, pá, resposta, pergunta vem, pá, resposta volta. Rápido, a capacidade de raciocínio era muito rápida. A habilidade é um caminho para a honra. Você pode repetir isso? Não é o caminho, é um caminho. A habilidade é um caminho para a honra. Eles eram hábeis. Salomão disse, viste um homem diligente em suas obras, ele será colocado perante os reis. Isso se cumpriu na vida de Daniel. Ele será colocado perante os reis. Ele não ficará junto com o baixo clero. Ele vai ser colocado com os reis. Daniel, ele era hábil, ele era diligente. Então essa capacidade que foi tão admirada por Nabucodonosor, e rebaixou para a 2ª divisão, usando uma linguagem nossa, rebaixou para a 3ª divisão os magos, que perderam a credibilidade com o rei, e rebaixou para a 2ª divisão os astrólogos, que perderam a credibilidade com Nabucodonosor. Essa habilidade só podia vir de cima, pessoal. Aí eu lendo esse texto aqui, eu fiquei pensando assim comigo, preste atenção. Meu Deus, esses camaradas aqui, Daniel e os seus amigos, eles receberam de ti uma habilidade incomum para serem luz lá na Babilônia. Para serem homens, especialmente Daniel, homem de confiança do rei. Não foram adquiridas em leituras, uma fração delas sim, porque eram muito dedicados aos estudos. Mas veio de ti essa capacidade de se sobressair 10 vezes mais. Então se só deu para eles tal competência, tal habilidade, para serem representantes teus em uma nação, influenciarem, impactarem uma nação. Por que nós não podemos receber uma parte disso do Senhor para sermos um pouco do que Daniel foi dentro da nossa casa? Você está vendo como muitas vezes a nossa oração ela está muito aquém daquilo que realmente nós podemos orar e receber de Deus? Muito aquém, a gente deixa muito a desejar. Pessoal, eu não estou falando de coisas materiais agora, eu estou falando de coisas espirituais. A gente pede muito pouco para Deus. E quando a gente pede, parece que está mendigando. É verdade. A gente pede, parece que está mendigando. O faraó deu um nome egípcio
para José. Zafenate Paneia. Ele viu tanta capacidade no cara, tanta habilidade, tanto jeito, que ele disse assim: esse cara é o salvador do mundo. O significado egípcio de Zafenate Paneia, que era o nome egípcio de José, era salvador do mundo. Porque ele sabia, esse cara vai salvar o mundo, com a sabedoria e a capacidade que ele recebeu do Deus dele. E realmente, José, na sua época, foi o salvador do mundo. Aí você olha para Daniel, que causou impacto, que dura milênios na Babilônia. Tudo isso recebeu de Deus. E a gente é muito tímido quando a gente pede sabedoria. A gente é muito tímido quando a gente pede habilidades de Deus. A gente é muito tímido quando a gente diz: Deus, eu quero representar o Senhor nessa terra. Eu quero representar o Senhor na minha casa, na minha família. A gente é muito tímido. A gente pede, parece que está pedindo migalhas. Jesus disse para a mulher sirofenícia que as migalhas eram para os cães. Aliás, ela disse: os cães comem das migalhas. Jesus sabia disso. Aí ela foi lá ousada: mas eu sei, Senhor, que só uma migalhinha resolve o meu problema. Às vezes a gente pede, parece que a gente é gentil. A gente é estranho a Deus. Não, nós somos filhos. O melhor é para os filhos. O melhor que Deus tem é para os seus filhos. Alguém aqui é filho de Deus? Então o melhor que Deus tem é para você, é para mim. Deus tem o melhor para os filhos, pessoal. O melhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês: era tudo ou nada. Era tudo, gente, era tudo ou nada. Daniel foi lá para a Babilônia, ele deve ter falado assim para os amigos. Eu acredito piamente que Daniel era um cara que influenciava os seus amigos para o bem. Eu acredito que ele levou muito a sério ter sido levado como escravo para a Babilônia. E ele deve ter dito assim: pessoal, olha só, a gente vai ser convocado daqui a 3 anos para uma entrevista com o rei. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o meu Deus é grande demais para me permitir ser escravo nessa nação. Eu vou levar a sério o que eu tenho que viver aqui, eu não sei o que é. E eu vou buscar Deus. Se vocês quiserem buscar comigo, ótimo. Se não quiser buscar, problema de vocês. Mas nessa nação aqui, eu quero viver, cumprir um propósito de Deus. Eu não quero ser escravo nisso aqui, não. Eu acredito que ele possa ter lembrado de José. Lá no Egito, José não foi pai de Faraó? Por que eu não posso ser uma bênção aqui nessa nação? Muitas coisas devem ter passado na cabeça de Daniel. E ele pediu, irmãos. Ele buscou, ele levou a sério o que ele estava vivendo ali. E às vezes a gente não leva a sério o que a gente está vivendo aqui. Porque a gente está hoje realmente numa Babilônia cultural. A gente está. Onde os valores são avessos. A gente está vivendo uma Babilônia cultural. Se a gente pedir a Deus sabedoria, capacidade, não para se amostrar, não para se exibir e dizer eu tenho porque Deus me deu, não. Mas para ser uma influência. Deus deu para aqueles caras para serem influência para uma nação. Como é que Deus não pode dar para ti, para mim, para sermos influência na nossa casa? Tua família olhar para você e sentir impacto, você não precisar de muitas vezes fazer muito esforço. Agora eu lendo isso aqui hoje, eu vi uma coisa interessante. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Guarda isso. Às vezes, nós precisamos provar alguma coisa para as pessoas que estão em nossa volta, para nós sermos respeitados. Sabia disso? Tem pessoas que ela tem uma frase pronta: eu não preciso provar nada para ninguém. Quem não precisa é Deus. Você precisa. Eu preciso. Quem não precisa provar nada para ninguém é Deus. E ainda assim, ele que não precisa provar nada para ninguém, deixou escrito na Bíblia: como crerão se não verem os sinais? Cristo falou isso. Como crerão se não virem os sinais? Então Deus não precisa provar, mas é até Ele ver a necessidade de realizar sinais.
para produzir crença em muitos casos. Agora, eu e você, muitas vezes, para sermos respeitados, precisamos sim provar. Precisamos. E Daniel não foi lá com o intuito de provar, mas o resultado da entrevista dele diante do rei foi uma prova de quem Deus era nele, de como Deus era com ele e de quem ele era. E aí sim, ele passou a ser respeitado. Você acha que se Daniel passasse vergonha lá, na entrevista com o rei ia querer ele para servi-lo? Para ser seu ministro? Seu governador? Que nada. Se ele gaguejasse nas respostas e tudo mais, não. Olha o seguinte, ó, pega ele aí, esse aí mesmo, pega ele aí, bota ele lá para ser escravo lá, joga ele lá, porque isso aí tá tudo enroladinho. Mas Daniel provou, irmãos. Às vezes nós temos que provar realmente quem nós somos para sermos respeitados. Tem gente que quer respeito no grito. Tem gente que quer respeito no tom de voz. Tem gente que quer adquirir respeito empinando o nariz. Ou ameaçando com pancada, com porrada, com pisa, ou com outra coisa. Não. Mas realmente, muitas vezes, para nós adquirirmos respeito, temos que provar. Disseram aí que você interpreta sonho, ô José. Você é de onde mesmo, hein? Você é de onde mesmo? Eu sou lá das terras de Israel. E você veio para cá como mesmo, hein? Como foi? Eu vim como escravo, fui vendido. Você está preso há quanto tempo? Eu estou preso há mais de 2 anos. Você interpreta sonho, o meu Deus, ele revela o profundo e o escondido. Se eu deixo orar para falar com meu Deus, pode orar, mas me traga a interpretação. José trouxe, governador do Egito. Às vezes a gente tem que provar, irmãos. E realmente, a gente tem um valor. Tem que provar. Não é uma coisa forçada. É uma coisa natural. Você busca, Deus te dá, a habilidade aparece, o respeito, ele é praticado. Às vezes você quer respeito porque é crente, quer respeito porque vai à igreja, quer respeito porque diz que é de Deus, quer respeito... Tudo bem, beleza. Mas nada como fluir Deus através da sua vida de tal forma que as pessoas vejam a grandeza, a essência, a graça, o poder, que há algo diferente em você. Como viram em José, como viram em Daniel, como viram nos seus amigos. E assim por diante. Às vezes nós temos que provar. Só que para essa prova fluir, acontecer, não é forçado. É uma coisa natural. Como aconteceu com ele aqui. Rapaz, esses caras são 10 vezes. E esse tal de Daniel aí puxa. Ele puxa. Esses caras são 10 vezes mais sábios que todos os magos e todos os astrólogos da Babilônia. Para o astrólogo conseguir manter o emprego dele lá na Babilônia, o cara tinha que acertar alguma coisa. Para o mago que mexia com magia, para ele manter o emprego dele lá diante de Nabucodonosor durante tantos anos, ele tinha que acertar alguma coisa. Alguma magia dele tinha que surtir efeito. E com certeza tinha uma boa ajuda de Satanás. Para ambos terem efeito e conseguir manter os seus empregos. O astrólogo e o mago. Os astrólogos e os magos. Mas Deus é tão grande que quando Deus veio em Daniel, lá na Babilônia, Deus deu de 10-0 em Satanás. Eita glória. Os astrólogos e os magos, que eram usados pelo capeta para fazer feitiçaria, magia, eles foram rebaixados e Deus foi exaltado. É assim que Deus faz, irmãos. Quando Deus nos equipa. O que eu quero te passar é isso. Se Deus equipou aqueles caras para uma nação, a nação mais poderosa do mundo naquela época, como é que Deus não pode te equipar para a tua família? Como é que Deus não pode te equipar para a empresa onde você trabalha? Como é que Deus não pode equipar você para os teus negócios? Como é que Deus não pode equipar você para as suas relações sociais, conjugais, familiares? Como é que Deus não pode equipar você? É que somos muito medrosos, tímidos.
no pedir. Não, seja mais ousado, mais ousada no pedir a Deus. Capacidade, habilidade, ciência, virtude, dom, peça. Mas não é para você exibir isso, não é para você se amostrar. Porque Deus não vai te dar nada para você não multiplicar. Tudo que Deus vai te dar é com o propósito de você multiplicar. Repete comigo, tudo que Deus me der é com o propósito de multiplicar. Só mais uma vez, tudo que Deus me der é com o propósito de multiplicar. O cidadão não saiu lá e deixou os talentos na mão de cada um? Não foi assim? A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu? Eu vou, quando eu voltar, eu quero multiplicado. Eu quero que vocês aumentem a minha grana. Eu quero que vocês façam a minha empresa crescer. Beleza? Senhor, viajou, quando voltou, você que teve 5, e cadê? Senhor, está aqui, negociei 10. Beleza? Você que teve 2, como foi? Negociei, senhor, está aqui 4. E você, senhor, eu fiquei com medo de ter rei. Então vai para o inferno. Porque Deus, é a mensagem que Ele quer deixar com essa parábola, é isso. Eu dou o talento, eu dou a capacidade, e você tem que multiplicar isso para o meu reino. Jesus foi e deixou talentos com 11 caras, os 11 discípulos. 12, pastor, não, o outro traiu, lembra não? Se matou? 11, deixou os talentos com 11. Agora eu vou, vocês vão, multiplicar, depois eu volto e presto conta com vocês. E eles foram multiplicando, estamos aqui até hoje. A habilidade é um caminho para a honra. A habilidade é um caminho para a honra. A habilidade é um caminho para a honra. Peça a Deus a habilidade. Isso aqui é um reino, irmão. Desse mundo que a gente vive. É um reino. Essa habilidade a Deus para você viver aqui. Porque tem tanta demanda nesse reino. Habilidade ao extremo esses camaradas tinham. Eles sabiam receber pessoas de outros países. Falar outro idioma. O idioma nativo dessas pessoas. Eu acredito que quando essas pessoas eram abordadas, por exemplo, por Daniel, eles ficavam impressionados com a recepção. Eu acredito que quando tais pessoas iam se encontrar com Nabucodonosor, acho que eles parabenizavam o cara que recepcionou ele. Esse cara que você tem ali como seu funcionário, eu vou dizer, o cara é fera, viu? Olha, vou te dizer, pai, de parabéns, viu? O camarada falou comigo, parecia que era um nativo. E fora a gentileza, a cortesia dele, a educação, a maneira de tratar. Nossa, parabéns, viu? Tantas vezes que eu já visitei o senhor aqui, eu nunca vi uma situação dessa, não. Ah, pois é, isso aí é lá das terras de Israel. Entrevistei eles um tempo atrás, os caras são 10 vezes mais sábios que os caras que eu tenho aqui. A habilidade é um caminho para a honra. Às vezes pedimos a Deus tanto para nos honrar, nos honrar, nos honrar, nos honrar. E a gente deveria pedir outra coisa antes. Deus, me capacita, me equipa, em nome de Jesus. Aí como é que você faz para ser equipado? Mergulha nas leituras, mergulha na Bíblia, mergulha nos livros e na oração. E Deus vai te equipar. É o interesse de Deus te equipar. Por quê? Porque é o nome dele que vai ser glorificado, é a glória dele que vai aparecer, é o reino dele que vai frutificar e almas serão salvas para Jesus. É o interesse de Deus te equipar. Mas Deus não equipa vaidosos. Deus não equipa orgulhosos. Deus não faz isso. Pelo contrário, Deus resiste aos soberbos. Mas Ele dá graça aos humildes. A posição da mão de Deus para os soberbos é essa. A posição da mão de Deus para os humildes é essa. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 10 vezes mais. Deus pode te dar 10 vezes mais. Em nome de Jesus. Deus pode te dar 10 vezes mais. Levanta a mão direita para o céu e diga: Deus pode me dar 10 vezes mais. Diga: a habilidade é um caminho para a honra. A
Aplauda ele com toda a força. A habilidade é um caminho para a honra. Glória a Deus. Viste um homem diligente na sua obra. Esses meninos não perdiam tempo, pessoal. Ou é tudo é nada, pessoal. Está perto da nossa entrevista. Falta 1 ano. Vamos mergulhar a cara nos livros. Vamos estudar. Pá. Deus viu o esforço do cara. Não são preguiçosos. Vou derramar habilidade. E aí, pessoal, falta 6 meses para a entrevista. Fazendo uma associação com os dias de hoje. Você aqui, não me responda, por favor. Só pensa, viu? Só pensa. Não me responda. Você estaria preparado para uma entrevista com Joe Biden? Quem é pastor Joe Biden? É o presidente dos Estados Unidos. Você estaria preparado para uma entrevista com ele? Eita, pastor. Pois é. Não vem ao caso, claro. É uma comparação até muito pesada, mas... Cara, falta 6 meses para a nossa entrevista com o rei. Vamos para cima. É tudo ou nada. É tudo ou nada. E os caras estudando e orando, estudavam e oravam, estudavam e oravam. E verdura, legume, lentilha e água. Verdura, legume, lentilha e água. Verdura, legume, lentilha e água. O tipo de alimentos que eles consumiam até estimulava a inteligência deles. Alimentos ruins fazem a tua inteligência se distrair. Pessoas que se alimentam de forma inadequada, pessoas que se alimentam de forma inadequada, inconscientemente você provoca uma distração com o seu cérebro. Você não sabe, mas você faz o seu cérebro se distrair para resolver problemas no seu corpo que não era para ele se distrair. Você não sabe. Mas quando você se alimenta de forma inadequada, o teu cérebro, ele está se distraindo para resolver problemas dentro de você que você nem sabe. E esse foco que o cérebro está mantendo em distrair-se com outras coisas no teu corpo, ele podia canalizar para um lugar mais específico. A alimentação que eles adquiriram lá no Egito aguçava a inteligência deles. Porque o cérebro deles não precisava se distrair em resolver outros problemas. Porque a alimentação deles era excelente. Teu cérebro se distrai com a glicemia. Teu cérebro se distrai com a pressão alta. Teu cérebro se distrai com pressão baixa. Teu cérebro se distrai com dores. Teu cérebro se distrai com dores de cabeça, com problemas no organismo. Você nem sabe. Mas a alimentação deles, totalmente balanceada, fazia o cérebro deles render muito, muito mais. Até nisso Deus deu inteligência para os caras. 10 vezes mais. Ei, irmão, você não imagina quanto você pode render na vida ainda. Mas a gente tem uma coisa que não fazia parte da rotina deles. A gente tem uma coisa chamada indisciplina. Pastor, eu até comecei esse propósito dos 10 dias que o senhor falou aí. Mas quando eu fui ler direitinho, pastor, o primeiro bolo que apareceu na minha frente, puf. O primeiro pão, um presunto e queijo, o primeiro misto, pastor. Ai, meu Deus, não aguentei. Eu até aguentei uns dias, mas quando eu soube que meu time ia jogar Libertadores, pastor, Deus me perdoa. Fazem 6 dias que eu não sei nada do Brasil de notícia. E olha que eu gosto de assistir jornal, irmão. Minha esposa sabe que eu sou informado. Caio dentro, tem que saber, tem que estar informado. Faz 6 dias que eu não sei nada de Brasil, não sei nada de nada. Não é? Estou fora. Mas a gente é indisciplinado. A gente começa, mas não termina. Somos infiéis a nós mesmos. Eu acho que a pior infidelidade é você ser infiel a você mesmo.
infiel a você mesmo. Quantas coisas você começou, mas não terminou? Quantas coisas você disse que ia fazer e não fez? Agora eu vou. Primeira marcha, segunda, terceira, deixou. Acabou. Esses caras tinham disciplina. Cara, falta 2 meses para a gente se comparecer diante do rei. Vamos fazer o seguinte? Vamos treinar. Os 4 estudando lá no quarto. Vamos falar agora, vamos esquecer o nosso idioma. Vamos falar agora o idioma medo-persa. Agora vamos falar o idioma tal. Vamos para cima, vamos aí começar. Agora vamos orar, buscar Deus para Deus capacitar. Multiplicar isso aqui que a gente já recebeu. Cara, falta 1 mês. Cara, falta 10 dias. Cara, falta 1 semana. E aí? Tá tranquilo, Daniel? Tranquilíssimo. E você, Ananias? Beleza, maravilha. Misael e Azarias? Show, tranquilo, ótimo. Vamos continuar orando. Falta 5 dias. 2, 1. Falta horas. Vamos para a sala do homem. Sala de conferência. Nabucodonosor. Sábios, magos, astrólogos, juristas da época. Meu Deus, peso pesado. Mas aí diz o texto, ó, versículo de número 20. Olha que coisa linda. E em toda matéria de sabedoria, diga eita glória, e de inteligência, mais uma vez, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Oh, glória a Deus. Pelo amor de Deus, gente. Deus faz isso. Posso te incomodar um pouquinho? A gente já vai encerrar para orar. Posso te incomodar um pouquinho? Às vezes você se perde em coisas pequenas. Às vezes são assuntos teus, que é para ser do teu controle, do teu domínio. E às vezes a gente se perde. A gente deveria, no mínimo, ficar incomodado com isso. Deus, espera aí, eu tenho que ser, não para minha glória, mas para a tua, porque a capacidade, o dom, a habilidade vem de ti. Meu Deus, no mínimo eu tenho que ter domínio sobre aquilo que eu faço. Tenho que ser perito, ser bom naquilo que eu faço. Minha família, começando por eles, meu lar, depois os demais que me conhecem, que me rodeiam. Meu Deus, estes têm que ver o Senhor em mim. Tem que ver algo diferente na minha vida, porque é isso que causa impacto na vida deles. A Bíblia diz em Atos, se você está acompanhando a jornada, eu já passei dessa parte, mas só para dar um destaque. A Bíblia diz em Atos que muitos dos sacerdotes obedeciam à fé. Sabe quem era o líder da igreja? Quando muitos sacerdotes se converteram, quem era o líder da igreja? Pedro. Qual era a graduação de Pedro? Jogar rede no mar. Pescador. Tratar um peixe, abrir um cará, abrir uma tilápia, tirar os bofes, tirar as escamas, botar para vender. Agora tu sabe o que é um sacerdote se converter? Deixa eu fazer uma comparação para você entender. Um sacerdote obedecer à fé hoje. Porque esse cara aí eu vou dizer, essa mulher de Deus aí eu vou dizer. Não é um cara qualquer o sacerdote. É um cara preparadíssimo na lei de Deus. Para ele se render a essa nova religião. Peraí. Mas sabe o que foi? Eles viram Deus em Pedro. Eles viram Deus nos apóstolos. Eles viram Deus. Pessoal, quando as pessoas veem Deus em você, ninguém resiste. Às vezes você está querendo ganhar alguém para Cristo, no tom de voz, no grito.
nas ameaças. Ó, se tu não se converter, tu vai queimar no inferno. Não é assim não, pessoal. Deixa ver Deus em você. É assim. Deixa fluir Deus em você. Quando é que uma pessoa quer o perfume que você usa? Você tem ideia de quando é que uma pessoa quer o perfume que você usa? Ela quer comprar um, você tem ideia quando? Quando ela sente o cheiro. Quando é que uma pessoa vai querer o Deus que você tem? Quando ela sentiu o cheiro. O cheiro. O cheiro de Deus em você. Oh, glória. O cheiro de Deus. Às vezes a gente quer ir no grito, na porrada, na ameaça. Não é desse jeito. Deixa ela sentir o cheiro de Deus, a fragrância. Paulo não diz, nós somos o bom cheiro de Cristo aqui nessa terra. Daniel não chegou lá dizendo, ó, rei, o senhor respeita a gente. A gente veio lá de Israel. Eu sei que a gente está aqui sob o controle e o domínio do Senhor, mas respeite, viu? O Senhor respeita, porque senão a coisa vai pegar. Não foi isso que Daniel fez. Não. Sim, senhor. Não, senhor. Mas a perícia nas respostas era algo inexplicável. A capacidade. Se você quer ser honrado, a habilidade é um caminho para a honra. A habilidade é um caminho para a honra. 10 vezes mais. Que Deus te dê algumas vezes mais. Não sei se você já vai sair daqui hoje com 10. Nem eu, acho que não. Mas a gente pode sair pelo menos com 1, 2. E aí a gente buscando até chegar nos 10. Mas que você saia daqui, em nome de Jesus, algumas vezes mais, com mais habilidade, com mais capacidade, com mais sabedoria, com mais mente aberta, com mais gestão da sua própria vida. Em nome de Jesus. Você entende isso? Às vezes a gente fala assim, é hora de mudar. Porque às vezes eu procuro corrigir isso. Passou da hora de mudar. Faça isso. Não sei se você está no propósito dos 10 dias que eu passei na semana passada, mas parece ser tão besta, né? É só isso aqui. Mas não é só isso. Às vezes esse propósito é Deus nos ensinando autodisciplina. Por exemplo, quem gosta aqui de pão? Somos 2. Eu gosto de pão. Um carioquinha, irmão. Com manteiga, ele bem quentinho, derretendo nele. Com café com leite. Vai dizer que é ruim isso? É doido, menino. Não é não? É bom demais. Esses dias eu estou só na tapioca e na torrada, né? Tapioca e torrada. Minha esposa também, só na tapioca e na torrada. Aí esses dias eu estou o quê? 6 dias sem comer pão. E depois que eu desembesto é 4 por dia. Aí qual é o meu pensamento? Então, quando acabar os 10 dias, o que eu vou fazer? Ou eu corto o pão, ou então eu fico só em 1 por dia. Ou 3 ou 4 por semana. É autodisciplina. Às vezes a gente não entende que um propósito desse que a gente lança, é coisa besta. Só não entende que às vezes é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. Nos disciplinar. Mude. Não fácil, né? 4 letrinhas. Se formos falar para nós em primeira pessoa, eu preciso mudar. Aumenta só uma letrinha, mudar. Repete aí, diga mudar. Você é consciente do que eu estou pregando para você hoje? Diga se eu preciso mudar. Porque às vezes a gente é resistente, irmão. A gente é cabeça dura. E tem gente que é tão cabeça dura, deixa eu falar. Também que eu não conversei com ninguém aqui antes do culto. Mas tem gente que é tão cabeça dura que ainda pensa assim. Já estamos na segunda metade do ano, eu vou deixar para mudar só em 2023. 1º de janeiro eu começo. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus.
Em 1º de janeiro de 2023, tudo vai mudar. Quantos 1º de janeiro você já teve e você fez promessa para você mesmo? E você se sabotou? Tem gente que sabota assim mesmo. É? Olha, e ainda dá aquela ênfase. Olha! 1º de janeiro. E esse 1º de janeiro nunca chega. Tem pessoas que se auto-sabotam. Para com isso. Deus está te chamando para 10 vezes mais. Deus está te chamando para 10 vezes mais. Aleluias. E eu gosto dessa partezinha que diz aqui, eu vou encerrar agora, pessoal, prometo. Essa partezinha que diz assim, ó. Volta lá no versículo 19. Diz assim, o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Eu os quero para mim, deixa eles comigo. Eles permaneceram, eles não foram reprovados na entrevista. Eles permaneceram diante do rei. 10, 10, 10 e 10. 4 10 aqui. Ananias, Daniel, Misael e Azarias. 4 10 aqui. 10, 10, 10, 10. Na entrevista. E por fim, para a gente encerrando, versículo 21. Fique de pé com a sua Bíblia que a gente vai ler de pé. Por favor. A habilidade é um caminho para a honra. Você quer ser honrado? Habilidade. Olha o versículo 21. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Passou Nabuco, passou fulano, passou Cicrano, passou Beltrano. Dizem que Daniel serviu a 7 dinastias, 7 monarcas. 7. O cara foi solicitado por 7 reis. Pesado isso, pessoal? Hã? Alô? Imagina? Dez vezes mais. E você receba de Deus 10 vezes mais. Em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Pode? Se quiser abraçar a tua Bíblia, se não quiser, coloca no banco, fique à vontade. Mas eu vou pedir que você feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Você curve a sua cabeça em reverência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus de toda a terra. Glória a Deus. Deus falou através de Isaías: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e os povos andarão à luz que te nasceu. Deus disse: eu vou colocar em ti uma luz e os povos vão segui-la. Eita glória. Meu Deus, os reis seguiram a luz que estava em Daniel. O faraó seguiu a luz que estava em José. O Senhor disse que nós somos luz para este mundo. Meu Deus. 10 vezes mais doutos do que os astrólogos, do que os magos de toda a Babilônia. Homens de idade avançada. Entende-se que a idade avançada traz maturidade e experiência. Mas a maturidade, a experiência e a ciência daqueles homens não foi o suficiente para deter a habilidade que o Deus dos céus deu para Daniel e os seus amigos. Quando você recebe de Deus equipamento espiritual, habilidade, dons, não importa o que os outros tenham, mas não vai ser suficiente para sobrepujar o que Deus te deu. Meu Deus. E o que Deus nos dá é para a glória dele, para ser usado em prol do seu reino. E Daniel foi um representante de Deus naquela nação.
A princípio ele não tinha entendido, mas os anos passaram e Daniel entendeu por que Deus o levou para ali. E ele foi notado naquele lugar. Meu Deus, eu quero pedir algo para o Senhor. Se o Senhor equipou Daniel e os seus amigos para uma nação, nós não estamos na responsabilidade de uma nação, mas estamos na responsabilidade da gestão da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios, responsabilidades e compromissos, do ministério que o Senhor nos confiou. Deus, nos dê habilidade para gerir aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Porque se o Senhor dá para um homem gerir uma nação, quanto mais para uma vida, uma rotina, um lar, Senhor. Capacita cada um aqui, meu Deus, com muitas vezes mais, em nome de Jesus. Há uma frase que corre à mente de algumas pessoas aqui: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Mas quando você recebe a habilidade de Deus, você sabe o que fazer. Porque Ele te dá o norte, Ele te dá o sul, Ele te dá o leste, Ele te dá o oeste, Ele te mostra as fronteiras, Ele te abre os caminhos, Ele te leva para onde for necessário. Ele ativa a tua inteligência, ativa a tua criatividade, ativa as tuas ideias, ativa a capacidade. Eita, glória! Meu Deus, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, com estas pessoas que estão te pedindo nessa noite. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Peça a Deus agora isso. Peça a Deus capacidade, inteligência, sabedoria. Peça, você tem coisas para gerir na sua vida. Você tem coisas para pôr em ordem. Você tem decisões a tomar e essas decisões precisam ser acertadas. Peça a Deus agora que Deus vai te dar. Peça com fé, acreditando. Não peça mendigando, não. Não peça como um coitado, uma coitada, não. Peça com fé que Ele te dá. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, faz isso. Faz isso, faz isso. Aqui há pessoas que estão cansadas de errar, cansadas de sofrer, cansadas de tomar decisões erradas, cansadas de bater na porta errada, de pegar o caminho errado, cansadas de tropeçar, de cair e não conseguir se levantar. Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor nos trouxe isso aqui nessa noite, é porque o Senhor tem algo a nos entregar. Entrega, Deus. Entrega para essa mulher, para este homem que estão te pedindo. Entrega, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, entrega. Aleluias. Oh, glória a Deus. Pai, nós queremos te dizer nessa noite que nós vamos procurar ser mais disciplinados, como Daniel e os seus amigos. Viste um homem, uma pessoa diligente, disciplinado em sua obra, será posto perante os reis, perante os grandes, e não ficará no baixo clero. É Bíblia que fala isso. Então nós aqui nessa noite, ó Deus, assumimos o compromisso de orar mais, de ler mais, de buscar mais, de nos santificar mais. Não é fanatismo isso, não é religiosidade, mas é amor pelo Senhor. É amor pelo único Deus que pode fazer algo por nós. É amor por Ti, eterno, soberano. Aleluia. Nós Te louvamos, Senhor, nessa noite, porque eu sei que o banquete foi preparado e nós estamos nos alimentando dele. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Você vai ser colocado em situações que você vai precisar passar no teste. E Deus te trouxe hoje essa palavra porque Ele quer que você passe no teste, lá na frente. Deus vê coisas que você não vê. Então você vai passar por situações, alguns nos próximos dias, em que você vai precisar passar no teste. E não é a tua graduação, não é o teu tempo de crente, não é nada disso. É o
Dom é a capacidade que Deus vai te dar, que você vai buscar dele e vai receber, que vai fazer você passar no teste, na prova. Por isso Deus está te antecipando isso hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você precisa passar. Você precisa ser aprovado, aprovada. Por isso Deus falou contigo nessa noite. Ah, meu Deus. E nós estamos aqui, Pai. Salmo 57:7. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Aleluia, aleluias, aleluia. Sinta Deus na tua vida agora. Sinta Deus cuidando de você. Sinta Deus ungindo você. Sinta Deus dizendo para ti: não temas, não tenha medo. Não tenha medo, eu estou contigo. Eita glória, sinta o Espírito Santo na sua vida. Sinta essa doce presença de Deus enchendo o teu coração, a tua alma, a tua mente. Aleluia, aleluias, aleluias. Bendito seja Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo e grandioso, Deus fiel. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Então receba essa glória de Deus na sua vida. Hoje você vai chegar mais leve na sua casa. Hoje você vai chegar mais leve na sua família. Amanhã você vai acordar mais leve. Você vai trabalhar mais leve. Você vai cumprir os seus compromissos mais leve. Sabe o que é isso? É Deus na tua vida. É Deus. É Deus na tua vida, meu irmão. Oh, glórias. Pai, nós te louvamos. Bendito seja o Senhor. Eita, glória a Deus. Diga obrigado, meu Deus. Diga em nome de Jesus. Pela fé, eu já estou recebendo aquela capacidade que somente o Senhor pode me dar. Diga: meu Deus, eu não vou envergonhar o seu nome nesta Babilônia. Diga: eu vou com a minha vida me esforçar para que o Senhor seja exaltado. Diga glória a Deus e aplauda ao Rei bem forte. Eita glória, aleluias. Pode sentar, gente.